O que você faria hoje se soubesse que seria o seu último dia de vida? O meu último dia de vida? Meu último. O seu não, Bob. Eu tô falando com as peoples. O que você, people, faria se soubesse que seria o seu último dia de vida? Com vocês hoje, no Clara e Bob. Claro e Né, Bob. Bob? Claro e Bob, claro e Bob. Claro, Bob. Hello, people! Em frente! Bob, em frente! Hello, people! Ah, hello, people! Hello, people. Ai, vixe, Bob, você tá ó, divagando, Bob. Não é Bob, devagar. você tá distraído. Você tá apaixonado, Não Bob? é isso, Clarinha. É que eu tô pensando na pergunta que você fez. Que No pergunta? começo, a pergunta do começo lá que você fez, tô pensando nisso. São tantas perguntas do começo, eu nem sei do que ele tá falando, A Bipo. pergunta A do começo, de quando eu comecei a andar? Ou a pergunta do começo, quando eu comecei a falar? Ai. Ou de quando eu comecei a trabalhar? Tem também Ai, tem também? outras perguntas, Bob. Que outras perguntas? Eu que pergunta? Que pergunta do A começo? pergunta do começo, Clarinha. Ah, pergunta do começo. Aquela do que... O que você faria se soubesse que hoje, people, seria o seu último dia de vida? Eu tô até duvidando que foi você que fez essa pergunta, Clarinha. É uma pergunta muito profunda, uma pergunta... Boa pergunta, boa. Muito. E fez eu pensar. Na verdade, Bob, essa pergunta eu fiz porque tá aqui, ó. Tá aqui no roteiro, ó. Tá escrito Clara. Aí eu falei, ó. O que você faria se soubesse que seria hoje o seu último dia de vida? Essa é a pergunta que eu tô falando. Então, Bob, eu perguntei porque tá aqui. E você? Ó, a tua pergunta tá aqui que você não fez, Bob. Essa pergunta mexeu tanto comigo. Não, ô, seu diretor! Seu diretor, tem que fazer tudo de novo? O Bob não fez a pergunta dele. Seu diretor? A pergunta, depois que eu falei o que você faria se hoje fosse o último dia da sua vida, o Bob tinha que fazer outra pergunta. E ele não fez. Tem que gravar de novo, seu diretor? Clara. Bob. Fala. Bob, será que o diretor tá divagando também? Tá apaixonado? Ficou tudo quieto também? Tão quietinho, né? Acho que estão pensando ali, pelo jeito, Nossa. estão olhando pra cima, né? E Bob, ó, Oi. todo mundo pensando. E cadê a responsabilidade das pessoas? Não vai ter a craquete hoje, seu diretor. Cadê a Cadê a craquete? pessoa da craquete? Não é porque a moça da craquete tá em licença maternidade que não vai ter a craquete. Cadê a craquete? Contrata o novo menino da craquete, não vem. Olha lá. Oh, chegou. Clara e Bob, episódio 33. Foi bom. O que tá acontecendo com essas pessoas, Estão pensando na pergunta. A pergunta foi a o quê? Isso pergunta. foi Então, responsabilidade. presta atenção, Clarinha. Você fez a pergunta. E se a pergunta foi pra você? Clarinha, o que você faria se hoje fosse o último dia da sua vida? Agora o silêncio continua pra cá, né? Ó, Clarinha, é uma pergunta muito boa, mas muito boa, peoples. Muito boa, assim, de você pensar, nossa, e agora? Clarinha, vou falar um negócio pra você. Eclesiastes 7 fala sobre isso. Ele fala assim, ó, é melhor a boa fama do que todo o dinheiro do mundo. É melhor ir na casa do luto do que na casa da festa. Porque é na casa do luto que todo homem vê o seu fim. Clarinha. Aí que tá a questão. Só quem perdeu alguém muito próximo, muito querido, sabe do que a gente tá falando. Por quê? Porque acabou. Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Tempo de viver e tempo de morrer. A gente tem que lembrar o seguinte, que Deus conhece, Deus sabe o dia que tudo se encerra. Deus sabe de todas essas coisas. Então, a gente pensar se hoje fosse o nosso último dia, é complicado, Clarinha. Mas, ó, presta atenção. Se nós tivermos intimidade com Deus, não que Ele vai falar para nós qual será o nosso último dia, mas nós vamos viver felizes, alegres e saltitantes. Porque não importa qual é o último dia, a gente sabe que está nele. É isso aí, people. Aí, Carinha, eu mudaria a sua frase. Eu falaria assim, o que você faria se hoje fosse o primeiro dia do resto da sua vida? Porque se é o primeiro dia, te me dá uma esperança enorme. O último dia, não.
último dia acabou. Agora, se é o primeiro, Clarinha, eu tenho, não só hoje, mas tenho toda a eternidade. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é muito melhor pensar, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, do que o último dia. Ah, Clarinha, é isso aí, muito melhor. Bob, eu tô pensando. Pensa. Se hoje fosse o último... Por que, Bob, repete? Do primeiro, do último, do dia da minha vida? Não, Clarinha, é só o primeiro dia do resto da sua vida. Se fosse o primeiro dia do resto da minha vida, sabe o que eu faria aí, people? Sabe? Eu ia lá, eu assistiria todos os episódios do Clary Bob, eu me inscreveria no canal e, curtiria tudo. Você também poderia compartilhar com todos os seus amigos, né, Clarinha? Falando nisso, Bob, eu vou lá. Tô indo lá compartilhar, Vai Bob. lá? Tô indo. Então, peoples, não se esqueçam. Viva hoje como se fosse o primeiro dia do resto da sua vida. E aí você vai ver bem melhor. E outra coisa, coloca Jesus no meio da sua vida, que aí o bicho vai ficar legal. Peoples, um abraço. E eu tenho certeza que a Clarinha vai voltar aqui rapidinho. Ela não voltou. Eu encerro o canal hoje. Tchau, people! Esse negócio balançando. Aí, pronto. Beleza, pode ir. Esse barulho balançando. Não, pode ficar. Pode ficar, eu só perguntei. Pronto, vai.